O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E disse-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei o que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, queridas filhas, a palavra de Deus na primeira leitura, na carta de São Paulo começa a trazer para si, para perto, os discípulos, e São Paulo também produz discípulos, e ele envia esses discípulos 2 a 2, e nesse enviar, São Paulo tem aqui uma particularidade, que Lucas permanece com São Paulo, foi o único que ficou com ele. O que é mais interessante aqui é a característica própria de Lucas. Tem uma sensibilidade muito grande. Lucas é aquele que fala da infância de Jesus. E não tem como falar da infância de alguém sem se debruçar na mãe deste alguém. Então Lucas é muito próximo da Virgem Maria. Relata os acontecimentos da mãe e do filho. Por isso, talvez, São Paulo preferisse ficar mais perto de Lucas para conhecer melhor a Jesus, conhecer aquele do qual ele servia, aquele do qual ele aprendeu a amar e adorar. Então, São Paulo traz para perto de si Lucas, que é médico, e aquele que é muito próximo do pobre. Por isso ele consegue falar da manjedoura, falar do nascimento de Jesus, mostrar que Jesus não tinha onde nascer, mostrar a dificuldade que tivera Maria e José, apresentar todo esse relato da vida de infância do nosso Senhor Jesus Cristo. Relata-nos Lucas
que era, repito, médico, porque ele cuidava dos mais pobres, uma vez que a medicina naquela época, se assim pudéssemos chamar de medicina, era somente para os ricos, o que não é muito diferente hoje, não é muito diferente. Porém, os pobres morriam sem os cuidados necessários e Lucas tinha esse cuidado com aqueles que não tinham nada, nem direito a uma saúde. Então, Lucas é aquele que é chamado o doutor do corpo e doutor da alma, porque é aquele que traz a nós intimidade com Jesus. Nós conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos faz ser mais íntimo com Jesus não são os milagres que Ele realizou e que realiza em nossas vidas, mas a sua humanidade. E para conhecer a humanidade de alguém, conhece-se a sua infância. Todos nós que podemos lembrar da nossa infância, algumas memórias afetivas da nossa infância, algumas memórias da nossa adolescência, e quando nós encontramos alguém que fez parte da nossa adolescência, esse alguém torna-se muito próximo de nós, embora possa estar tão distante, mas se nós o encontramos, nós encontramos com a proximidade de intimidade, e é assim que Lucas relata a vida de Jesus, essa proximidade que nós temos com Jesus a partir da sua infância. Portanto, amados filhos, que nós tenhamos essa missionaridade dentro de nós. Por isso o Evangelho diz que o Senhor escolheu outros 72 e enviou 2 a 2 à sua frente a lugares que ele mesmo deveria ir, para mostrar que a evangelização não é apenas dos 12, não é apenas dos 72, mas que Deus está incluindo a cada batizado a essa missão para ir aonde ele deveria ir. Aonde ele deveria ir. E onde entrar de dizer, a paz esteja nesta casa. Ou seja, promovemos a paz, uma paz que vem do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.